Eu sou o professor Carlos Longo, reitor da Universidade Católica de Brasília e vice-presidente da Associação Brasileira de Educação à Distância. Eu queria agradecer ao IPAI dessa oportunidade de poder estar falando um pouquinho com vocês sobre educação superior e, em particular, o uso das tecnologias na educação. A gente no Brasil vive um momento muito importante, onde, por uma série de fatores, a gente está discutindo a qualidade da educação à distância no ensino superior, que é um tema super importante, né? Qualidade na educação é fundamental para qualquer país e principalmente para o Brasil. Mas eu queria explorar um pouco esse tema, primeiro, na importância do uso da qualidade, da tecnologia na educação. Nós vivemos num país continental, onde que as pessoas poderem acessar uma educação de qualidade não significa que elas têm acesso físico às universidades ou às faculdades para poder ter uma boa formação. Então, a educação à distância se faz necessário, em alguns lugares até mandatório. Mas mais do que isso, quando a gente pensa numa formação para o mundo disruptivo que a gente vive, o uso de tecnologia na formação é fundamental, porque nós estamos vivendo numa era onde a inteligência artificial vai estar impactando desde a medicina até as licenciaturas. Então, na formação dos nossos jovens e adultos no Brasil, na educação superior, é super importante que eles tenham o contato com a tecnologia. E mais do que isso, está comprovado, a ciência está comprovando que inteligência artificial, realidade aumentada e laboratórios virtuais são ferramentas importantes na formação das pessoas na educação superior. Agora, é lógico, a tecnologia é um meio, não é o fim em si. Então, os projetos pedagógicos que estão sendo estruturados pelas universidades têm que contemplar qual é a melhor forma de usar essas tecnologias para agregar valor na formação dos estudantes. Quando a gente fala de educação à distância, a gente não quer dizer que o aluno não vai ter que fazer um estágio presencial, que ele não tem que fazer práticas presenciais, que ele não tem que fazer trabalhos em grupo, se relacionar com colegas, professores, professores tutores e demais agentes de sua formação. A tecnologia, ela é um meio que facilita. Por exemplo, eu estou aqui agora gravando essa fala que vai poder ser distribuída para milhares de pessoas, que vão poder estar ouvindo, estar discutindo entre si e usando isso. Alguns vão criticar, outros vão apoiar, mas certamente a gente vai fazer trocas virtuais com essa fala. A mesma coisa acontece na sala de aula das instituições que usam a tecnologia. Então, a gente tem uma discussão social, até a nível de governo e dentro das instituições, que segrega, né? Que parece que o aluno da educação à distância, ele não tem prática presencial ou não deveria ter. Isso não é verdade. Um aluno que faz licenciatura EAD, ele tem que ter o estágio das práticas presenciais, ele tem que fazer a extensão presencial e ele tem que ter eventuais apoios síncronos, de tal maneira que ele possa ter a orientação do docente da disciplina, que ele possa trocar com seus colegas. Mas ele não necessariamente necessita estar numa sala de aula, no mesmo local, com seus professores e seus colegas o tempo todo. A tecnologia facilita para que esse cidadão se forme. Né? Da mesma forma, a gente não tem nenhuma ideia, nem imagina fazer um curso de medicina, por exemplo, EAD, à distância, porém, o aluno de medicina ele tem que ter acesso às tecnologias, trabalhar com realidade aumentada, com laboratórios virtuais, com robótica, uma série de coisas que vão agregar na sua formação. Então, a primeira coisa que eu queria deixar na minha fala, é que a gente tem que cair esse mito que o uso de tecnologia é agregação de valor. Agora, sobre o outro lado, a gente também tem que ver que a tecnologia não é um fim. A gente não pode pensar que a inteligência artificial vai substituir o docente, vai substituir o professor tutor, senão daqui a pouquinho o aluno, opa, eu vou contratar um algoritmo de inteligência artificial para me substituir e ele faz o curso, faz a prova para mim e eu vou me formar.
Não é esse o objetivo dessas ferramentas, né? O laboratório virtual, por exemplo, ele não substitui o físico, mas ele é um instrumento fantástico de complementação. Antes de eu entrar num laboratório, se eu usar o laboratório virtual, eu vou saber quais são os instrumentos de proteção, eu vou entender quais são os reagentes, eu vou entender como é que é o espaço do laboratório, como eu vou trabalhar. Aí eu vou para a minha prática presencial, faço a minha prática, quando eu volto para a minha casa, eu posso, no simulador, repetir a prática. Isso vai dar fixação, né? Eu tenho uma pré-aula, tenho uma aula presencial e tenho a pós-aula para me fixar aquele conhecimento. Isso daí agrega valor. Quando a gente coloca uma ferramenta, um algoritmo de inteligência artificial para poder acompanhar o aluno no ambiente virtual de aprendizagem, a gente está fazendo um ensino adaptativo, que o aluno, em tempo real, ele está trocando com aquele algoritmo dúvidas sobre um determinado conteúdo. Mas isso não quer dizer que ele não tem que ter professor, ele tem que ter o docente, ele tem que ter a troca, porque o algoritmo, ele usa todos os textos e imagens que foram construídos pelo docente. Mas quem é o arquiteto da disciplina é o docente. O aluno tem que ter essa interação. Ao mesmo tempo, ele tem que ter interação com outros colegas. Mas interação, ela não significa que eu tenho que estar numa sala de aula para interagir com meus colegas ou com meu professor. Eu posso interagir num ambiente virtual de aprendizado, só que ele tem que ser dinâmico, ele tem que ter a plasticidade para isso, ele tem que ter a dialogia do instrução, do design instrucional, para poder melhorar esse contato aluno, colegas, né, discentes, docentes e a relação entre ambos. Então, a segundo ponto que eu acho que eu queria enfatizar aqui é que a tecnologia é meio, não é fim. Ela é importantíssima para o aluno de educação à distância, mas ela também é importante para o aluno presencial, porque o aluno, principalmente se a gente pensar no aluno noturno que existe no Brasil, que ele sai do trabalho e fica 6, 7 horas, né, trabalhando e depois 2, 3 horas no transporte, ele chega de noite cansado dentro da sala de aula. Ele acaba tendo uma interação muito baixa. Ele assiste a aula, mas ele interage pouco. Então, se ele tiver uma ferramenta no ambiente virtual de aprendizado complementar aquela aula, ele mais descansado ele vai poder fazer uma pós-aula ou uma pré-aula, e aí com isso ele vai ganhar no aprendizado dele, no processo dele de aprendizado, que às vezes ele não tem o ganho quando está presencialmente. O que é mais fácil para aquele aluno diurno, que é um aluno que ele só estuda. Então ele está mais descansado, mas esse também com um bom ambiente virtual de aprendizado, com ferramentas hoje de inteligência artificial e todos esses gadgets de laboratório virtual, realidade aumentada, imersão digital, ele tem muita experimentação, embora ainda virtual, que ele possa fazer. Nada disso substitui a relação presencial, né? A relação que ele vai ter num laboratório, que ele vai ter num ambiente de prática, num estágio, porque nós somos seres sociais. A troca é importante, faz parte da formação. Então, quando a gente fala de educação à distância de qualidade, na ABED, a gente está falando de uma educação que integra tecnologia, discente, docente e campo de prática. E essas relações, elas acontecem, ora nos modelos virtuais, ora elas acontecem de forma presencial. Uma coisa não afeta a outra. Óbvio, tem disciplinas e até cursos que você pode ter um percentual muito alto de ambiente virtual de aprendizagem, muito baixo de interatividade presencial, mas não dispensa essa interatividade presencial, e tem outros cursos que a interação presencial é muito grande. Vamos dar um exemplo aqui num curso de enfermagem, por exemplo. O curso de enfermagem, você tem a carga horária dele é dividida. 20% da carga horária total é em prática presencial em ambiente SUS ou laboratórios da própria instituição de ensino. Então, são 20% da carga horária dele é obrigatoriamente pela DCN presencial. Você tem também uma obrigatoriedade de 10% de atividade de extensão que deverão ser prioritariamente presencial. São 30% aqui. E você tem uma série de disciplinas que elas demandam práticas presenciais. Então, acaba
um curso de enfermagem bem feito, ele acaba tendo, na modalidade de distância, ele acaba tendo de 40% a 50% da sua carga com experimentação presencial. O que não acontece, por exemplo, num curso de administração de empresa, que ele vai ter, novamente, aqueles 10% de extensão predominantemente presencial, uma parte aí que mais ou menos uns 10% de estágio presencial, e 80% do curso ele pode ser feito na modalidade de distância, variando de projeto pedagógico para projeto pedagógico. Então, o terceiro ponto que eu queria destacar na minha fala é que o que define a qualidade de um curso é um bom projeto pedagógico. A outra coisa que é importante que define a qualidade é como é distribuído a prática e a parte virtual do curso no benefício na formação do estudante. Então, não é relevante ter tantos por cento presencial. O que é relevante é, dentro da formação, a gente estabelecer, dentro do projeto pedagógico, o que são vivências e práticas obrigatórias e necessariamente presenciais, e o que são partes teóricas que, no ambiente virtual de aprendizado, elas são muito mais facilitadas para a formação desse estudante. E tudo isso conduzido por um docente que ele é o regente de cada disciplina, que ele desenha o plano de ensino, que ele faz essa intermediação entre prática e teoria, presencial e virtual, e, obviamente, os professores tutores que fazem a mediação pedagógica ao longo do curso, acompanhando os seus estudantes. E um projeto pedagógico bem feito inclui, inclusive, práticas entes discentes, né? Onde eles possam compartilhar trabalhos e atividades que, ora, vão ser dentro do ambiente virtual de aprendizado e, ora, vão ser nos momentos de práticas presenciais. Então, a gente tem que desmistificar esse mito que é de baixa qualidade e presencial é alta qualidade. O que define a qualidade de um curso é um bom projeto pedagógico, é um professor regente de disciplina bem treinado e capacitado para desenhar um plano de ensino adequado para aquela formação e, obviamente, estudantes engajados, né? Então, essa minha terceira parte é definir o que é qualidade, como se atinge qualidade. Agora, os cursos, nós não vivemos numa área robótica, né? Acabou a era industrial. As pessoas são diferentes. Então, a gente tem que respeitar os ritmos do estudante e nesse processo de ensino-aprendizado. E, na minha opinião, a tecnologia é o maior auxiliar de um bom projeto pedagógico para ajudar esse respeito, né, de aquele aluno que tem mais dificuldade básica, poder ter acesso àquela explicação e aquele que tem mais facilidade de poder caminhar dentro do seu tempo. Uma quarta coisa que eu queria discutir aqui e falar para vocês é a importância do debate de alto nível nesse processo de melhoria de qualidade do ensino. A gente vai ter agora, nesse domingo, começando agora em Brasília, o CIAED, o 29º CIAED, que é o Congresso Internacional de Educação à Distância promovido pela ABED. Nesse congresso, em Brasília, nós vamos estar discutindo os mantenedores de universidade, a comunidade acadêmica e científica e o Ministério da Educação, através de membros do Conselho Nacional de Educação, do INEP, da SERES e demais órgãos públicos, essa qualidade na educação à distância. Nós precisamos trazer um debate de alto nível para a gente discutir como vamos mitigar os problemas que são evidentes, existem problemas na formação à distância no Brasil, mas não da gente falar que a educação à distância não tem qualidade. É como a gente melhora a qualidade e, ao mesmo tempo, dar luz à sociedade de quais são as atividades que o governo está promovendo para melhorar a regulação e a supervisão do ensino superior, como a comunidade acadêmica e científica está projetando inovações e melhorias tecnológicas em prol de uma formação de qualidade usando tecnologia. Esse debate vai ser muito rico. Aqueles que vão poder estar presentes no CIAED vão se aproveitar disso, mas aqueles que não tiverem, alguma dessas sessões serão transmitidas online e depois vão estar nos anais do Congresso. Mas é super importante que todos os agentes, o governo, os acadêmicos e os pesquisadores, os mantenedores,
possam estar juntos nesse debate para poder enriquecer, porque o objetivo tem que ser o comum. O objetivo tem que ser de transformar vidas, melhorar a formação dos nossos estudantes e ajudar o progresso do país. O que a gente não pode é dar um passo para trás. Temos que enfrentar o problema, porque temos problemas de qualidade na educação superior. Temos no presencial, mas nós estamos falando da educação à distância. Então, temos que enfrentar isso de frente para melhorar. Mas também temos que encontrar um caminho onde o cidadão que está sendo incluído através dessas tecnologias aplicadas na educação não seja excluído na educação desse país. É de certo que a gente ouve agentes públicos falando que o EAD teve uma expansão muito grande. Mas também é certo que os financiamentos públicos para o ensino presencial também diminuíram e há uma relação de causa e efeito nisso aí, além da pandemia que mudou o comportamento da sociedade. Esse tripé posto que a gente tem que lutar, e estamos juntos nessa, ABED, governo, mantenedores e acadêmicos, né? De lutar pela melhoria da qualidade da educação, pela uma formação cidadã e pelo uso adequado das tecnologias na educação. Então, eu queria finalizar minha fala dizendo que as coisas mais importantes, primeiro, é dar acesso ao cidadão à educação superior. Segundo, que esse acesso seja de qualidade, tanto sob o ponto de vista tecnológico, sob o projeto pedagógico do curso. Terceiro, fundamental, que a comunidade acadêmica fique cada vez mais capacitada para esse uso de tecnologia de educação em prol da melhor formação de jovens e adultos brasileiros. E, por fim, né, vamos manter em alto nível esse debate. Governo, sociedade civil, sociedade acadêmica, mantenedores de instituições de ensino, porque o nosso objetivo comum deve formar um cidadão preparado para esse mundo disruptivo e tecnológico que a gente vai enfrentar daqui para frente. E eu espero que eu possa ter contribuído nessa fala para todos vocês, para esse debate, e que a gente possa sempre, né, estar discutindo no alto nível como a gente vai melhorar a educação do nosso país. Meu muito obrigado pelo IPAI, por essa oportunidade, e é um prazer muito grande estar sempre aqui, podendo dialogar com vocês. Um forte abraço. Every day feels like a dream. Everything's perfect with you by my side.